Gente, eu acredito que o filme Deixados para Trás está essencialmente errado. Neste vídeo eu vou tentar mostrar que a visão dispensacionalista de que os crentes serão arrebatados antes da grande tribulação pode acarretar em um problema para a nossa fé. Neste vídeo então eu vou tentar dar alguns argumentos para mostrar que o arrebatamento secreto ele não tem base bíblica. Curta, comente, se inscreva, senão você vai ser deixado para trás. E bora para mais um vídeo. Em caso de arrebatamento, este carro ficará desgovernado. Gente, quando eu era criança, eu via muito adesivos com esta frase em vários e vários carros. E óbvio, ela então retrata essa visão dispensacionalista acerca do fim dos tempos. A igreja será poupada da grande tribulação que viria, que vem, que há de vir sobre todo o mundo. Então, essa visão de que Jesus Cristo vem de maneira secreta antes da grande tribulação, arrebata seu povo, e depois de 7 anos ou 3 anos e meio, Jesus Cristo vem, então, para, de fato, a sua terceira vinda seria, então, né? Então, Jesus, de fato, vem para efetuar o juízo final e por aí vai. Enfim, essa visão, ela retrata a visão dispensacionalista, divulgada principalmente por John Darby em 1830. Eu vou lhe dar alguns motivos para que você não creia nessa visão pré-tribulacionista. Então, primeiro motivo para descartar essa visão: Jesus não falou nada sobre uma vinda secreta. Lá em Mateus capítulo 24, é onde nós temos o sermão escatológico de Jesus Cristo. O sermão de Jesus Cristo sobre o fim dos tempos. Os discípulos haviam perguntado sobre o fim dos tempos e Jesus então respondeu à pergunta dos discípulos. E ali ele definiu os eventos do fim dos tempos, dando uma ordem de como as coisas acontecerão. E Jesus não menciona nada sobre arrebatamento secreto. Então, como que Jesus elenca, como que Jesus vai dando a ordem dos acontecimentos do fim dos tempos? Primeiro, Jesus fala do princípio das dores. Terremoto, fome, mortes, guerras. Isso seria o princípio das dores, ainda não é o fim. E é interessante, eu tenho outro vídeo aqui falando sobre isso. Basta estourar uma guerra e já chega o pastor do Apocalipse dizendo: amanhã Jesus volta. Sendo que isso não seria o grande sinal, faria parte, obviamente, do todo, mas não seriam grandes sinais mesmo, porque ao longo da história isso tem acontecido. Então, primeiro Jesus fala do princípio das dores. Aí Jesus vai falar sobre a grande tribulação. E aí então, a vinda e arrebatamento. Veja o que o texto bíblico declara. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, e as estrelas cairão do firmamento, e os poderes do céu serão abalados. Então, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Tá vendo, ó? Tribulação, e aí depois o quê? Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem. Tá vendo? Isso aqui também é importante. Quando se fala em vinda, eu vou mostrar isso mais daqui a pouco, sempre tem essa ideia de todo mundo vai ver. E verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos. Então tá vendo? Olha o processo aqui. Primeiro, tribulação, e aí então a vinda, e aí ele reúne, ele envia seus anjos para reunir, ou seja, para arrebatar os cristãos. Vamos lá de novo. Primeiro, logo em seguida a tribulação, o que vai acontecer? Aparecerá o Filho do Homem. E aí ele enviará os seus anjos para recolher os seus escolhidos. É simples a ordem que Jesus dá aqui. Tribulação, vinda e arrebatamento. Os discípulos perguntaram como seria a vinda. E aí Jesus, então, esqueceu de falar do arrebatamento secreto. Seria um absurdo. E veja bem, gente, aqui nós temos o texto base, é Cristo dizendo. Os apóstolos não poderiam dizer algo diferente ou consertar algo que Jesus não disse. De forma alguma. Isso, de forma alguma. Mas, pastor, e o texto de Mateus 24:40 diz assim, ó: então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. Sim, este texto vem logo após Jesus ter dado a ordem das coisas. Tribulação, vinda, arrebatamento. Jesus não pode estar entrando em contradição e tão rapidamente. Portanto, o significado é: Jesus virá e tomará os seus, que se encontrarão com ele nos ares. E aí ele virá para julgar todos os que foram deixados aqui. Esta é a explicação. E é o que Paulo confirma. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim, estaremos para sempre com o Senhor. Você notou uma coisa aqui?
que é a pá de cal sobre a visão do arrebatamento secreto, Paulo diz: nós os vivos não precederemos, ou seja, não vamos na frente dos mortos. Vamos repetir: mortos ressuscitarão primeiro, depois nós os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados. E isso é totalmente diferente do arrebatamento secreto. Para Paulo, primeiro os mortos serão ressuscitados, depois os vivos serão arrebatados. Isso é totalmente diferente, então, do arrebatamento secreto. Para Paulo, primeiro os mortos ressuscitados, depois os vivos arrebatados. Mas, na visão do arrebatamento secreto, primeiro são os vivos que são arrebatados. Depois de 3 anos e meio ou 7 anos, aí então os mortos serão ressuscitados, entrando assim em contradição com aquilo que Paulo acabou de falar. O segundo grande ponto para que possamos ter uma visão correta sobre a escatologia e sepultarmos a ideia do arrebatamento secreto é que a vinda de Jesus é sempre retratada na Escritura como pública e muito barulhenta. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra, até no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. O relâmpago não cruza tudo e todo mundo o vê? Aí Jesus está dizendo: assim é a minha vinda. Outro texto: e ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos de uma a outra extremidade dos céus. E o interessante aqui da trombeta é que ela sempre foi usada para chamar a atenção. Então, a vinda de Jesus é barulhenta, todo mundo vai ver, tem uma trombeta tocando para que todo mundo tenha a sua atenção voltada para Cristo. Porquanto, o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e por aí vai. Tá vendo? Mais uma vez, ressoada a trombeta, e nós os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens para o encontro no Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Paulo, em Tessalonicenses. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, e todo olho o verá, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Tá vendo como que o tempo todo a vinda tem sempre esse caráter público? Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, no momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. Aqui, seremos transformados. Nem todos dormiremos, ou seja, nem todo mundo vai morrer. Alguns serão transformados, está falando sobre o arrebatamento. E como que vai acontecer o arrebatamento? Ao ressoar da última trombeta, a ideia de coisa pública. Trombeta é para chamar a atenção de todo mundo. Uma coisa, se você quer fazer uma coisa escondidinha, não tem trombeta. Então a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós, os vivos, seremos transformados, arrebatados e transformados. Mais uma vez, arrebatamento, juntamente com a ideia de algo público, uma trombeta berrando. Mas pastor, a Bíblia não diz que a vinda de Jesus será como um ladrão? Sim, porque um ladrão não avisa. Você está pensando na ideia do ladrão aqui, naquele ladrão que invade a casa quando não tem ninguém, né? Mas a figura do ladrão aqui não é usada nesse sentido, mas apenas no sentido de que um ladrão não avisa, pois se avisasse, você ficaria alerta. E esse não é um grande tema que a gente vê em toda a Escritura, a ideia de vigiai, vigiai, porque vocês não sabem a hora? Então essa é a figura aqui do ladrão. A igreja, ela passará pela grande tribulação, gente. E por que isso é tão importante? É sobre isso que a gente vai falar agora. Ao falar da grande tribulação, Jesus disse: não tivessem sido aqueles dias abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, ou seja, o povo, a igreja, o povo de Deus, tais dias serão abreviados. Opa, então haverá crentes na grande tribulação. Ah, não. Esses são os que vão se converter durante a grande tribulação, retrucam. Mas se a igreja foi arrebatada, quem prega para o mundo? A igreja é a luz do mundo, disse Jesus. Paulo fala que a maneira que Deus determinou para a salvação de seu povo é através da pregação. Em Romanos 10 ele diz que para ser salvo tem que ouvir o evangelho. E conclui: mas como ouvirão se não há quem pregue? João explicitamente menciona uma incontável multidão de crentes que passarão pela grande tribulação. São estes os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. O Cordeiro, por exemplo, é louvado pelos 24 anciãos por ter resgatado homens de toda tribo, língua, povo e nação. Ou seja, não apenas judeus, mas povos, línguas e nação, o que se refere a todas as raças, todos os povos. Sabe um outro argumento muito forte contra a ideia do arrebatamento secreto? É que esse argumento tira o elemento surpresa da vinda. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Mas na perspectiva do arrebatamento secreto, como seria? Ao arrebatamento secreto, o mundo inteiro é tipo um... Já assistiu da Marvel? Some um terço do planeta dos homens do mundo? Não tem como não reparar um negócio desse, né? Do nada, uma multidão de gente sumiu. Então, a ideia era, arrebata os crentes, aí se inicia a grande tribulação.
que para alguns é 7 anos e outros 7 anos, 3 anos e meio. Então a ideia é, se arrebata a igreja, um monte de gente some, se inicia a grande tribulação, que vai durar para alguns 7 anos e outros 3 anos e meio. Mas, ou seja, se Jesus te arrebata antes, você vai saber exatamente. Se todo mundo, Jesus arrebatou um monte de gente e agora vai ter a grande tribulação. E, seguindo, eles seguem a ideia de que os 7 anos ou 3 anos e meio ali são literais. Jesus foi arrebatado e aí então eles marcam arrebatamento e aí 7 anos ou 3 anos e meio. Ora, se haverá um arrebatamento secreto, todo mundo vai saber o dia e a hora. É 7 anos ou 3 anos e meio. Então, tira o elemento surpresa. E sabe qual é o grande problema dessa visão do arrebatamento secreto, de que a igreja não passará pela tribulação? Não nos deixa preparados para as dificuldades. O livro de Apocalipse foi escrito justamente porque os crentes estavam sofrendo e o livro foi dado para mostrar a eles que eles tinham em quem confiar, que era necessário que eles passassem por todos aqueles sofrimentos. Por exemplo, 2 testemunhas são narradas ali e elas morrem. Alguns interpretam que seriam 2 pessoas especificamente. Nós acreditamos que aquelas 2 testemunhas representam o testemunho da igreja. De qualquer maneira, está muito claro ali que aquela figura, seja ela a igreja ou 2 testemunhas, ela morre. Está vendo como que a igreja ela sofre, ela tem derrotas? Então, Apocalipse é escrito para animar os cristãos que estavam sendo trucidados. Não percam a fé. É normal que isso aconteça. É normal que essas angústias venham sobre vocês. Isso é tão importante para a gente. Eu sempre conto uma história. Fizeram um experimento com fuzileiros e jogadores de futebol americano. Ambos, povão, tudo fortão. Jogaram os caras lá no meio do mato lá, e aí soltaram lá uma caixa de som, colocaram uma caixa de som lá no meio, com um barulho de leão, de urso. O que aconteceu? Os jogadores ninguém sabia, obviamente, pensavam que era um urso mesmo. Os jogadores de futebol americano, tudo monstro, ao ouvirem o barulho, saíram correndo. Os fuzileiros, já soldados preparados, ao ouvirem o barulho, se colocaram em posição de combate. Tá vendo? Ambos eram fortes, mas um estava preparado para o combate. Então eu acredito que essa visão de achar que a gente não enfrenta dificuldades nos enfraquece. A igreja de Filadélfia, Cristo prometeu: eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. O texto não diz, eu te arrancarei da hora da provação, mas eu te guardarei, eu vou te proteger. Se a igreja estivesse ausente da terra durante a hora da provação, da grande tribulação, nem haveria necessidade de falar isso aqui. Então a ideia aqui é, eu vou te guardar. Mesmo no meio da dificuldade, eu vou te proteger. Veja também ao longo da história, Deus tem livrado o seu povo por completo das angústias e tribulações. A igreja primitiva, por exemplo, ela não foi poupada. Eles foram decapitados, cerrados ao meio, jogados aos leões, mortos das maneiras mais terríveis possíveis. Eles passaram por grandes tribulações. Então, sabe, o perigo de ouvirmos essas coisas e a nossa fé ser abalada no dia da dificuldade. Sabe o que acontece hoje, por exemplo, com os crentes que acreditam na teologia da prosperidade? Eles costumam cair da fé que nunca tiveram. Eles ouvem, você vai ser rico, você não vai ficar doente, você pode determinar a sua cura e se você determinar a sua cura, você será curado. E aí quando isso não acontece, o que eles concluem? Olha, tá vendo? A palavra de Deus é falsa. Ela não se cumpriu porque eu determinei a cura sobre um parente e ele não foi curado. Mas não há essa promessa bíblica de que todos serão curados. Isso é possível que Deus cure? Com certeza Deus continua curando. Mas que há uma promessa de Deus dizendo todos serão curados? Não há. Mas quando eles creem nisso, de que o crente ele não vai enfrentar dificuldades, que ele não vai sofrer, essa ideia aniquila a fé. Lembra, por exemplo, de Lázaro? Lá da parábola que Jesus conta, ele morre na pobreza, sendo lambido por cães que lambiam suas úlceras. Ele morre de uma maneira assim terrível e sai da sarjeta para a glória. Então, essa perspectiva faz o quê? Com que a gente esteja preparado para a hora da dificuldade, para a hora das provas, como, por exemplo, ali a história que eu contei para vocês dos fuzileiros. Então, a igreja primitiva, ela não apenas achava que era normal a perseguição, como eles até se alegraram por conta da perseguição. Lembra quando eles foram proibidos, eles levaram uma surra e saíram dizendo assim, olha, nós fomos considerados dignos de sofrer por amor a Jesus Cristo. Então, para mim, essa posição de que a igreja vai ser arrebatada e vai ser libertada, poupada da grande tribulação, tem como um ponto negativo não preparar a igreja para as dificuldades. Agora veja bem, se eu, por exemplo, se a nossa posição de que a igreja vai passar pela grande tribulação, se essa posição estiver errada, não vai fazer mal nenhum. Imagina, eu estou aqui esperando o pior e de repente estou lá na glória. Não vai me afetar. Agora, está esperando apenas o melhor e de repente as dificuldades vêm, isso pode fazer com que alguns tenham a sua fé esfriada. Mas e aí, o que você acha? O que você acha desse vídeo? O que você acha dessa posição? Deixa aqui o seu comentário. Pode escrever aqui a sua posição, o que você acha que está errado, que eu falei está errado. Deixa aqui o seu comentário. Deus abençoe. E
tem aqui no link, na descrição, melhor dizendo, os links dos meus cursos, homeschooling, criação de filhos e a culpa é do meu corpo. Se você puder, se você quiser ter um aprofundamento em cada um desses temas, adquira esses cursos. Deus abençoe, até o próximo vídeo.